Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Eliseu, povo aqui presente, estimado casal João Inácio e Dona Yolanda, não é sempre que nós temos alguém fazendo 60 anos de casado presentes na comunidade, né? Por isso nós devemos valorizar. E esta liturgia hoje, essa solenidade da Ascensão do Senhor, como fala o prefácio, como fala as orações do dia de hoje, Ele não nos abandona, Ele não foge de nós. Ele volta para o Pai. Aliás, a sua ressurreição, como falávamos antes, ela acontece no Pai. Ele ressuscita no Pai. Por isso ele já está no Pai. E ele leva consigo a nossa humanidade. Veja que beleza. Deus, nós vimos hoje algumas expressões muito bonitas no Evangelho de hoje, principalmente ao final, eles o adoraram. Começa o nascimento de Jesus, ele como criança sendo adorado pelos pastores, pelos reis, pelos magos, e agora na sua volta para o Pai, quando ele eleva-se e desaparece, eles o adoraram, acreditando na promessa de que ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E depois outra atitude que talvez lembra por que nós estamos aqui. Voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Isso é importante para nós refletirmos hoje sobre o que nos projeta a ascensão do Senhor, e essa semana que nós estamos rezando pela unidade dos cristãos, esperando o Pentecostes, celebrando a novena de Pentecostes,
nós também acreditamos nesse Espírito que nós já recebemos no nosso batismo. Falávamos das 2 crianças que vão ser batizadas após a missa. Então, esta oportunidade de receber esse Espírito nesse tempo da igreja que nós vivemos já 2 milênios após essa promessa de Jesus, ele continua acontecendo. E nós já descobrimos que é tão importante que nós oferecemos tão logo a criança nasça. Damos a ela esta oportunidade de encharcar-se nesse Espírito, ou deixar-se guiar por esse Espírito, santificar-se por esse Espírito. Nós sabemos e somos um pouco criticados por isso. As crianças não têm condição de entender. Então, por que não esperar elas poderem decidir? Está uma tendência isso hoje na nossa igreja também. Já é uma tendência nos protestantes, mas parece que a gente está querendo também ir nessa linha. Não, nós devemos lembrar o que Santo Agostinho diz, é tão importante que não deveríamos deixar passar tempo nenhum para oferecer essa oportunidade. Eu acredito que eu já partilhei com vocês a dor que é você como padre receber uma mãe que traz a criança no colo morta pedindo para ser batizada, porque perdeu essa oportunidade de oferecer logo criança. Como a criança chora, e nós temos nessa missa das crianças essa oportunidade de ver essa beleza, né? A criança chora e pede para mamar, e a mãe atende imediatamente. Não deixa ela passar fome. Na fé, nós também sabemos desta importância de oferecer o Espírito Santo para as crianças. E a nós que já recebemos, aí vamos olhar para o que decorre desta ascensão do Senhor. Falávamos do Dia Mundial das Comunicações, porque ele vem do Pai. Ele se encarna como um de nós. E aí nós olhamos a importância da família humana, que está perdendo um pouco os seus valores, que está sendo depreciada. Por isso é importante hoje nós lembrarmos esse valor da família humana, celebrando 60 anos de um sacramento. De um sacramento que foi assumido, parece que com 22 anos do seu João e mais ou menos 19 da dona Yolanda. Talvez não soubesse ainda lá o valor, mas hoje, olhando para esses valores que nós devemos ter na família, que é valores que devem continuar sendo comunicados. Jesus veio para comunicar uma mensagem. Ele vem numa família humana. Isso valorizando e santificando a humanidade. Não somos maus. Restaurando a humanidade. Aquilo que é bom no ser humano é para ser colocado em evidência. Por isso, voltando à mensagem final, estavam sempre no templo, em tempos em que há uma certa aversão e resistência à instituição, àquilo que é tradição. Muitas pessoas hoje afirmam: eu tenho fé, eu creio em Deus, mas eu não frequento nenhuma religião. Não estamos dizendo que assim que a religião é quem salva, é o Cristo. Mas acreditar nessa presença que Cristo prometeu de estar, de continuar no nosso meio, é importante para nós estarmos aqui. Se não acreditamos nesta presença dele na comunidade, e as aparições de Jesus, elas são do ressuscitado, aquele que já está no Pai, mas ele vem para mostrar aos seus que existe essa glória, que ele está presente no meio. Então esse tempo pascal é para lembrar que ele está presente e vivo no meio de nós. E a sua promessa de permanecer através do Espírito Santo, e o Espírito continua realizando, no nosso modo católico, através dos sacramentos, essa presença de Jesus. Nós estamos celebrando um deles,
o sacramento da Eucaristia, que é a forma mais clara, evidente e real da permanência de Jesus. Nós podemos olhar e pensar que estar na comunidade é acreditar que Jesus se faz presente. Foi Ele mesmo. E quando nós somos batizados, a vela que os padrinhos seguram junto com os pais para ajudar na fé, ela simboliza num primeiro momento a fé da criança, essa fé que é o Espírito Santo, que marca como um selo que não se apaga, e num segundo momento é apresentada a luz de Cristo. Oferecemos à criança dizendo: eis a luz de Cristo. E aí nós lembramos quando Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para esconder debaixo de uma vasilha. Jesus pede que até o Espírito vir, eles permaneçam na cidade. Poderíamos dizer assim: fique em casa. Jesus estava dizendo: fique em casa. E poderíamos justificar isso: então vamos viver nossa fé em casa. Não, até que o Espírito venha, até que se cumpra a promessa. Depois disso, naturalmente, o Espírito espalha os missionários para a comunidade. O Espírito arde o coração daquele que se deixa tocar por ele. Aí nós estamos falando novamente da comunidade que se forma de pessoas crentes, que acreditam na presença do Cristo na comunidade. Se eu não acredito, eu não venho para a comunidade. E para eu sentir a presença de Deus em casa, eu também preciso acreditar nele. Por isso eu vou viver a minha missão, e nós estamos falando que Jesus volta para o Pai, porque Ele confia que cada um vai viver o seu batismo, vai cumprir a sua missão. Então eu cumpro a minha missão onde Deus me colocou. E a maior parte da missão que a igreja tem é voltada para a família. É onde o ministério de ser pai e ser mãe é o ministério de cuidar da vida humana e cuidar da fé do povo. Sem o espírito de família, a fé vai se esvair. Ela vai dissolver nas nossas mãos ou na nossa cabeça, e nós vamos pensar egoisticamente em nós. Não vamos pensar em algo acima de nós. Por isso a leitura falava: acima de tudo, Deus elevou o Cristo, colocou acima de tudo e tornou a cabeça do seu corpo, que é a igreja. E Paulo vai comparar como Cristo é a cabeça da igreja no relacionamento matrimonial também. Nós pensamos dessa forma. É preciso os dois formarem um só corpo. Por isso, a igreja vai dizer que o casal é uma só carne. Para que a família cresça unida, próxima, em comunhão com o Cristo. Então ele não volta, não nos abandona. E importante, uma reflexão que nos faz os santos padres da igreja, eles vão dizer que, questionando por que Cristo volta a compor a Trindade. Ele já não era a Trindade antes. Ele era sim o verbo do Pai, a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Por tudo Deus fez, disse faça-se. Então com a palavra o Espírito pairava sobre as águas, já existia, mas não existia o Filho. O Filho acontece a partir de que Deus decide vir até nós, encarna-se na carne humana, numa família, e ele se torna o Filho do Pai. Portanto, ele volta hoje como Filho à Trindade e leva a nossa humanidade para junto da Trindade.
Veja essa beleza que nós refletimos. E por isso nós devemos ter essa certeza de que nós estamos em Deus e devemos voltar para Ele. Não devemos esquecer disso. Todos os momentos. Assim nós permaneceremos fiéis. Do contrário, nós não vamos permanecer fiéis. Nem na nossa fé, nem nos compromissos que nós fizemos, seja do nosso batismo, seja do sacramento do matrimônio, seja da nossa Eucaristia, ou tanto outro, ou seja, nosso do ministério ordenado. Não, nós temos que acreditar que nós pertencemos a Deus. Então hoje nós queremos assumir deste Deus esta missão. E nesse espaço onde nós somos colocados, nos pede o Papa, e quem escreveu a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações foi ainda Papa Francisco. Ele escreve um pouco antes, o Papa escreve, então é dele ainda. Ele fala da inteligência artificial nos tempos de hoje, que está mudando toda a forma de comunicação, mas ele fala para um olhar para dentro de nós, um olhar para o coração. Nós não perder-nos nesta realidade. E usa o termo desarmar os nossos corações. Porque nós olhamos para as realidades hoje de mídias sociais, quanto ódio, né, é disseminado, quanta polarização. Lá nós atacamos um, atacamos o outro, somos atacados. É um meio que tem se tornado um meio para uma guerra. E o Papa pede para que nós desarmemos o nosso coração, tenhamos mansidão e esperança. É com mansidão e esperança, aí falando do jubileu da esperança, que nós vamos tornar estes elementos muito bons para a comunicação num instrumento de evangelização, de apresentar a boa nova. Por mais que a inteligência artificial nos ajude e saiba tudo, né, nós sabemos que o conhecimento de Deus, ele é pessoal. Sou eu que tenho que conhecer. Não adianta eu pedir para ela para me ensinar como conhecer Deus. Não, eu que tenho que dar esse espaço, eu que tenho que parar, me colocar na presença dele e permitir que ele entre no meu coração. Que o Espírito Santo prometido e esperado continue a iluminar os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.